Nesta parte, vamos falar sobre algo que importa a todos nós: as informações de identificação pessoal. Quando falamos de segurança de dados, nos referimos a tudo o que fazemos para proteger nossa informação e evitar que alguém a veja, use ou modifique sem permissão. É um pilar fundamental da cibersegurança, porque mantém nossos dados confidenciais, protegidos, íntegros e disponíveis apenas para quem deve ter acesso. E atenção, quando essa informação é vazada ou roubada, os problemas podem ser enormes, não apenas para uma pessoa, mas também para empresas e instituições. Imagine que alguém acesse seus dados pessoais. Essa pessoa poderia se passar por você, esvaziar suas contas, solicitar empréstimos em seu nome ou até roubar sua reputação digital. Poderia inclusive usar seus dados pessoais para se passar por você e acessar informações corporativas. Por isso, proteger seus dados não é um luxo nem um exagero, é uma necessidade básica no mundo digital em que vivemos. As informações de identificação pessoal referem-se a qualquer dado que possa identificar você, seja de maneira direta ou indireta. Isso inclui coisas como seu nome completo, endereço, número de documento de identidade, dados bancários, e-mail, impressões digitais ou até o reconhecimento facial. O interessante é que, embora você possa pensar que ninguém iria querer os seus dados, a verdade é que toda essa informação tem valor. Ela é comprada e vendida no que conhecemos como Dark Web e pode ser usada para golpes, chantagens ou falsidade ideológica. Empresas, bancos, universidades e até hospitais armazenam constantemente informações pessoais. Por isso, é realmente importante que essas organizações implementem boas práticas de segurança. Mas você também pode fazer muito do seu lado. Para entender melhor porque isso é tão sério, vejamos alguns casos reais recentes. Em julho de 2025, a empresa Allianz Life Insurance, uma das maiores seguradoras dos Estados Unidos, sofreu um grande vazamento de dados. O invasor conseguiu acessar os sistemas de um fornecedor externo e comprometeu informações pessoais de mais de 1,1 milhão de clientes, profissionais financeiros e funcionários. Entre os dados vazados estavam nomes, endereços e e-mails. Este caso demonstra que, às vezes, você não precisa ser a vítima direta. Basta que um terceiro com quem você compartilhou seus dados não os proteja adequadamente. O outro caso muito conhecido foi o da 23andMe, a famosa empresa de testes genéticos. Em 2023, ela sofreu um vazamento massivo que afetou cerca de 7 milhões de usuários em todo o mundo. Os invasores acessaram informações extremamente sensíveis, como os dados de saúde genética das pessoas. Em 2025, a empresa foi multada em mais de 2,3 milhões de libras esterlinas, por não ter protegido os dados de forma correta. Este exemplo nos lembra que as informações mais íntimas, como as da nossa saúde ou nossos traços genéticos, também podem ser roubadas e usadas de formas que nem imaginamos. E não são casos isolados. Em junho de 2025, a AT&T, uma das maiores empresas de telecomunicações, confirmou um vazamento que expôs os dados de 86 milhões de clientes, incluindo números de seguro social, endereços e datas de nascimento. Muitos usuários começaram a sofrer tentativas de fraude e até roubo de identidade em questão de semanas. Esses exemplos nos mostram que os vazamentos de dados são mais comuns do que pensamos e podem afetar tanto gigantes tecnológicos quanto usuários comuns. Diante dessas ameaças, uma das ferramentas mais eficazes para proteger sua informação é a encriptação. A encriptação é o processo pelo qual uma informação é transformada de forma que o resultado seja ilegível, a menos que se conheçam os dados necessários para sua interpretação. Em palavras mais simples, a encriptação transforma seus dados em um código incompreensível, que só pode ser lido com uma chave secreta. Assim, mesmo que alguém intercepte a informação sendo enviada pela rede ou a roube de um servidor, não conseguirá entendê-la.
Por exemplo, se o Bob precisa enviar um documento secreto para Alice e sabe que a rede pode estar sendo monitorada por um invasor, ele utiliza a encriptação para proteger a informação. Durante o envio, o invasor até poderia capturar esse documento, mas como não conhece a chave secreta, não conseguiria entender o conteúdo. Enquanto isso, a Alice, que possui a chave, consegue ler tudo normalmente. Isso é a encriptação, um mecanismo para garantir a confidencialidade, garantindo que apenas pessoas autorizadas vejam a informação protegida. Vejamos outro exemplo. Quando você navega na Amazon para fazer uma compra, pode inserir tranquilamente o número do seu cartão de crédito, porque essa informação vai encriptada até o destino. Podemos comprovar isso pelo ícone do cadeado que aparece no navegador, indicando que a comunicação está sendo encriptada, neste caso utilizando a tecnologia HTTPS. Isso significa que ninguém no caminho poderá ver o que você está enviando ou recebendo. A encriptação também protege a informação guardada nos seus dispositivos, como fotos, contatos e arquivos. Existem ferramentas para encriptar pastas individuais, mas você também pode usar soluções como o BitLocker, que encripta todo o seu disco rígido ou SSD e já vem incluído no Windows da Microsoft. Assim, se alguém roubar seu laptop, não conseguirá acessar seus dados sem a chave ou senha correta. Além da encriptação, há outra medida muito importante: o controle de acesso. Ele é um sistema que regula quem pode entrar em áreas restritas ou acessar dados específicos, verificando a identidade do usuário e concedendo as permissões necessárias. O processo de controle de acesso é composto por 2 passos: autenticação e autorização. Para ficar claro, vamos a um exemplo. Suponhamos que o Bill Gates queira acessar alguns dados da Microsoft em um servidor na nuvem. Como o servidor não sabe quem ele é, precisa verificar sua identidade. Então, pede suas credenciais. O Bill Gates insere seu usuário e senha, e o servidor confirma que os dados batem com o que está armazenado. Até aqui, temos a autenticação, verificar se o usuário é realmente quem diz ser. Agora, uma vez autenticado, ele pede acesso à informação da Microsoft. Como o sistema mostra que ele tem permissão, o acesso é concedido. Mas, se ele solicitar acesso aos dados do Google, o sistema negará, pois ele não tem permissão para isso. Esse é o passo da autorização: verificar a quais recursos um usuário já autenticado pode ou não ter acesso. Como você pode perceber, o controle de acesso é uma solução adicional para garantir que apenas as pessoas certas cheguem às informações restritas. Além da encriptação e do controle de acesso, podemos complementar a segurança com outras soluções, como antivírus e firewalls. Essas ferramentas ajudam a detectar e bloquear ameaças antes que elas danifiquem seus dispositivos ou roubem seus dados. E não se esqueça das atualizações. Sempre que o sistema operacional ou um programa pedir para atualizar, não é um capricho. Essas atualizações geralmente incluem correções de segurança para vulnerabilidades que os hackers já conhecem. Outro ponto importante são as leis que regulam a proteção da sua informação. A maioria dos países possui leis e regulamentos para isso. Nos Estados Unidos, temos a COPPA, que protege a privacidade de crianças online, e a HIPAA, que protege dados médicos. Na Europa, existe o GDPR, que exige transparência das empresas e dá controle total aos usuários sobre seus dados. No Brasil, temos a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Isso nos lembra, mais uma vez, o quanto é vital proteger nossos dados. E aqui surge uma pergunta: como saber se meus dados já foram vazados em algum ciberataque? A primeira coisa é ficar atento aos avisos das empresas que você usa. Por lei, elas são obrigadas a informar se sua informação foi comprometida. Mas você também pode tomar a iniciativa. Existem sites como Have I Been Pwned, onde você insere seu e-mail e descobre se ele aparece em alguma base de dados vazada no passado. Se descobrir que seus dados vazaram, mude suas senhas imediatamente, ative a autenticação de 2 fatores e acompanhe suas contas bancárias.
A proteção de dados é uma responsabilidade compartilhada. Empresas e governos devem cumprir as leis, mas nós, como usuários, também precisamos aprender a nos cuidar. Use senhas fortes. Não compartilhe informações em sites duvidosos. Desconfie de mensagens suspeitas e, acima de tudo, mantenha-se informado. A cibersegurança não é apenas para especialistas. É uma prática diária que evita muitas dores de cabeça. Lembre-se, seus dados contam a sua história. Cuidar deles é proteger sua identidade, sua privacidade e a sua tranquilidade.